Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, clique aqui e assista ao vídeo explicativo, ok? Vamos então ao e-mail. Caro André, parabéns pelo canal. Suas palavras são sempre sensatas e oportunas. Muito obrigado, viu? Agradeço a descrição no vídeo, ao não citar nomes. Meu nome é tal, tenho tantos anos, sou... Tá, não vou falar a profissão, tá? Nem vou especificar a profissão. Estou num relacionamento há quase um ano com o fulano de tal, tantos anos, universitário. Conheci ele por meio do ciclano. O fulano e o ciclano tiveram um envolvimento amoroso. Entendi? Você conheceu ele, você conheceu o fulano por meio do ciclano. Então foi o ciclano que fez com que você conhecesse o fulano que está com você. Só que o fulano teve um relacionamento amoroso com o ciclano. Tá. Que não chegou a ser um namoro. Nessa época, o ciclano já era meu amigo. Ou seja, conheci o ciclano antes de conhecer o fulano, e o ciclano conheceu o fulano depois de já ser meu amigo. Tá. O ciclano e o fulano se afastaram e passou algum tempo até que eu e o fulano nos aproximamos. Até então éramos fulano e eu, simples conhecidos. A princípio, não tinha intenção alguma de ter algo com ele, além da amizade. Fato é que acabamos nos envolvendo e iniciamos o namoro. O ciclano, por assim dizer, o primeiro amor do fulano, que é com quem você estava se relacionando, e o afastamento dos dois no fulano, essa frase aqui ficou absolutamente incompreensível, meu querido. Tá, dá para entender, pelo que eu entendi, assim, apesar do rebuliço que está nessa frase, mas dá para entender que o fulano e o ciclano, eles ainda não superaram algumas coisas, né, alguns ressentimentos. Enfim, amo meu namorado, mas também gosto do meu amigo, que já era meu amigo antes do fulano se tornar meu namorado. Essa amizade, porém, incomoda o fulano, por conta dos ressentimentos que a relação com o ciclano causaram nele. No início do relacionamento com o fulano, procurei, na medida do possível, me afastar um pouco do ciclano, em respeito ao sentimento do meu namorado. O ciclano chegou, inclusive, a reclamar do meu sumiço. Da mesma forma que o fulano não gosta, por exemplo, da minha amizade com o ciclano, eu também não simpatizo com determinadas amizades dele. Isso, porém, não impede de o fulano continuar as amizades que já tinha antes de me conhecer. Em conversa que tivemos, inclusive, o fulano deixou bem claro que não se afastaria de determinadas pessoas porque elas tinham para ele certo valor. Sobretudo em virtude dessa conversa, refleti sobre a postura que estávamos adotando de nos afastar de determinadas pessoas em virtude do outro não gostar da amizade, e concluí que nossa atitude não era correta. A partir de então, do mesmo modo que ele, ou seja, que o seu namorado, né, me reaproximei dos amigos, entre eles o ciclano, ou seja, você voltou a se reaproximar do seu amigo, que por sua vez o seu namorado não gosta porque já teve algum rolinho com ele e causou alguns ressentimentos aí entre os dois. Tá, tudo bem, até aqui está entendido, apesar de todo esse emaranhado de coisa. Recentemente, o ciclano, ou seja, seu amigo,
convidou para uma festinha na casa dele. Eu convidei o fulano, ou seja, seu namorado, que se recusou a ir e ficou chateado pelo fato de eu ter ido. Situação semelhante já havia ocorrido em sentido oposto. Ou seja, ele, ou seja, seu namorado, foi ao aniversário de um amigo dele que sequer conheço, mesmo sabendo que eu havia ficado chateado. Isso porque, segundo ele, tal amigo não sabia da sexualidade dele, nem do nosso relacionamento, e não convinha eu acompanhá-lo. Dadas as particularidades do nosso relacionamento, achei desrespeitosa tal atitude, ir ao aniversário sem mim, mesmo sabendo que eu havia ficado magoado com a situação. Eu não teria agido com ele dessa forma. Não teria ido ao aniversário ou daria um jeito de conversar com meu amigo antes e levar meu namorado comigo. Enfim, voltando à festa na casa do ciclano, ou seja, do seu amigo. Fui porque queria ir e também porque o fulano, ou seja, seu namorado, havia dito que o fato de eu não simpatizar com determinadas amizades dele não fariam ele se afastar delas. Sendo assim, não havia motivo para eu me afastar das minhas amizades, mesmo a contragosto dele. Ou seja, você só estava sendo coerente com o princípio que também norteava ele. Tá, até aqui tudo bem. Reconheço que a situação com o fulano é peculiar. Não, com o ciclano. Ai meu Deus, quanto fulano e ciclano, estou ficando perdido. Reconheço que a situação com o ciclano, ou seja, com seu amigo, é peculiar. Eu, embora não goste de determinadas amizades do fulano, ou seja, do seu namorado, nunca tive nenhum envolvimento com qualquer dos amigos dele. Ao mesmo tempo, o ciclano já era meu amigo quando conheci por meio dele o fulano. Tá, já entendemos também essa questão aqui. Vamos pular. Dada a postura do fulano em relação às amizades dele, não vejo por que agir de modo diferente em relação às minhas. Da mesma forma que, após nossa conversa sobre amizades, procuro fazer em relação às amizades dele, penso que ele deveria respeitar as minhas. Apesar disso, e por conta da tal festa na casa do ciclano, estamos, eu e meu namorado, afastados porque os pais dele chegaram na cidade e o pai dele não sabe do nosso relacionamento. De todo modo, marcamos uma conversa pessoal para depois do retorno dos pais dele à cidade onde moram. E, ao que tudo indica, pela forma como conversamos por telefone, ele terminará comigo. É provável que o término não ocorra exclusivamente por conta da festa na casa do ciclano, mas isso certamente foi a gota d'água. Sem entrar no mérito de outros possíveis motivos do término, gostaria de saber sua opinião, seu ponto de vista a respeito da situação narrada em particular. Ufa. Amo meu namorado e procuro demonstrar isso diariamente. Como qualquer ser humano, não sou perfeito. Além disso, não sou igual a ele, nem concordo com todas as opiniões e pensamentos dele. Penso que o segredo está em reconhecer as diferenças, respeitá-las e procurar estar bem na relação. Ele, ao contrário, pelo que percebo, faz sempre questão de ter razão, o que acho bem complicado, tendo inclusive já conversado com ele sobre isso. Estou triste, gosto dele, fizemos planos juntos, não queria que terminasse. Se, porém, o término se consumar, nada posso fazer a não ser seguir. Já dizia Cartola, amar sem penar é bem raro. O verbo cumprir custa caro. Amor é bem fácil achar. O que acho mais difícil é saber amar. Meu querido. Realmente, saber amar, aí já é outra história, né? Realmente, a gente muitas vezes desenvolver o amor dentro de nós realmente não é uma coisa tão difícil. Agora, saber como se comportar diante deste amor, saber amar, aí já são outros 500. Olha, meu querido, provavelmente, de quando você me mandou esse e-mail, vai saber, não? Talvez você já esteja até em outro namoro já, mas a questão aqui
é a seguinte, aqui você simplesmente seguiu um critério, foi coerente ao que estava acontecendo. Pô, então o cara fala que ele não vai se afastar das amizades dele por conta do relacionamento que ele está tendo comigo, ele não vai deixar de ter amizade ou se afastar dos amigos que ele já tinha por conta disso. E realmente, numa das gravações dessa semana, eu estou gravando tanto que eu nem sei quando foi, ou quando vai ser, ou quando será, eu nem sei quem sou eu mais. Enfim, mas numa das gravações dessa semana, eu falei justamente sobre isso. Eu falei que a gente não tem mesmo que deixar de ter amizade. Nós somos seres sociais, a gente desenvolve relações sociais, a gente tem as nossas amizades, e depois, só porque começa a namorar, a pessoa quer que a gente termine, que corte as amizades, que a gente não tenha mais amizade, como se ela se achasse no direito, sabe? De decidir sobre com quem a gente vai conversar ou não, umas coisas assim. Uma coisa é, todo relacionamento, a gente pode dialogar. E buscando o diálogo, a gente pode, de repente, falar para outra pessoa, olha, então, mas, viu, sabe, essa atitude sua não condiz muito com a atitude de pessoa que está num relacionamento. Porque às vezes a pessoa nem se toca. Às vezes aquilo está passando até batido. Mas não no sentido de que eu exijo que você faça isso. A gente dialoga, a gente mostra para outra pessoa o porquê determinada situação nos incomodou. E aí a gente ouve o que a pessoa tem a dizer. E isso é o princípio do diálogo. E de repente, diante daquilo que a pessoa nos diz, a gente percebe que, na verdade, a gente sentiu um incômodo à toa. E aí a gente pode ter uma mudança de postura também. Assim como quando a gente está falando, se a pessoa chegar à conclusão que, de fato, aqui, né, nós temos razão, a gente só está dialogando, a gente não está exigindo. Exigir, proibir, são verbos que parece que a gente quer adestrar outra pessoa. Eu determino, sou eu que mando. Agora, quando a gente dialoga e a gente explica e dá razões do porquê que a gente considera que aquilo não foi bacana ou porquê que aquilo nos incomodou, e aí a gente ouve a outra pessoa. Talvez ouvindo, a gente perceba que aquele incômodo, repito, na verdade foi sem motivos reais. Foi um incômodo mais movido pelos ciúmes ou por conta de alguma coisa que a gente não tinha interpretado de forma correta. Ou o inverso, a pessoa pode de fato reconhecer que aquilo não condiz muito mais com estar em um relacionamento, que aquilo não foi bacana a atitude dela em relação a nós, e aí é que as mudanças acontecem de fato, e de forma livre, e não de forma coercitiva, né? Eu obrigo você a mudar, porque senão você não me terá. Oh, nossa! E aí sim as mudanças acontecem, os ajustes acontecem, e eu acredito que isso tem a tendência da gente sentir que a gente está num relacionamento maduro e que a gente está numa relação bacana. Porque aí você sente que você mudou por você. Porque você de fato teve um diálogo com a outra pessoa e você mesmo chegou à conclusão de que a pessoa tinha razão e que seria adequado você mudar. Então, você mudou por você, livremente, e não porque a outra pessoa está ali, te forçando, te obrigando, fazendo cobranças. Aí a relação entra num esquema bacana. Agora, meu querido, então, falei tudo isso para querer falar da sua situação específica aí. Claro, cada situação é uma situação. Ele disse que não vai deixar de ter os amigos dele, você, por sua vez, disse que também não deixaria de ter as suas amizades. Entre elas, aquela pessoa que ele não gosta, com quem ele teve um trelelê lá, não chegou a ser namoro, mas ele teve um trelelê e algumas situações ficaram não resolvidas entre eles, porém, você tem amizade com esse cara que teve uma situação não resolvida com o seu namorado. Você tinha amizade com ele. Então, realmente, não vejo por que você ter que se afastar. Às vezes as pessoas querem que a gente
tome as dores delas. Porque onde já se viu, o fulano fez o que fez comigo e você fica ainda tendo contato com ele. Escuta, você tem que resolver suas questões com ele. E eu não tenho problema nenhum com ele. Se fosse um problema da nossa relação em relação a ele, então nós dois que teríamos que resolver, aí é outra história. Aí são outros 500. Agora a gente mistura muito isso. E aí a gente não percebe que, na verdade, nós estamos sendo extremamente infantis quando a gente mistura tudo isso. Porque é igual briga de criança na rua. Aí a mãe vai querer lá se meter e se meter no meio. Escuta, depois as crianças mesmo resolveram e aí as mães estão se brigando. Né? As mães estão se estapeando lá na rua e depois uma não olha na cara da outra e as crianças estão lá depois, né? Jogando PlayStation junto. E as mães não se olham na cara, uma não pode ver a outra. Aí essa daqui, a da rua de trás, não quer que a vizinha de cá também tenha contato, porque você é minha vizinha, você é como uma irmã para mim, você continua tendo contato com aquela lá. Escuta, a sua briga é você e ela, meu bem, resolve você e ela, eu não tenho nada a ver com isso. Você que foi lá na rua dar na cara dela, então resolva o seu problema com ela. Eu não posso assumir as suas dores. A não ser, repito, que isso fosse um problema da relação. A pessoa teve uma briga enquanto nós, prejudicando nossa relação, e aí nós, enquanto namorados, precisamos ter uma postura diante dessa pessoa. Agora, e não casos isolados. Estou me fazendo entender? Enfim, é assim que eu vejo toda essa confusão de ciclano, fulano, e que a minha cabeça até deu um nó no meio de tanto ciclano e fulano. Olha, meu querido fulano, ciclano, beltrano. Olha, meu querido Beltrano. Felicidades a você. Enfim, felicidades para todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem o canal aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado, viu? E um forte abraço.